A emergência do gênero, Guacira Lopes Louro. O conceito de gênero está ligado diretamente à história do movimento feminista contemporâneo, o sufragismo. Esse movimento foi voltado para estender o direito do voto às mulheres. Junto com este movimento, também houve muita manifestação coletiva de diversos grupos, também conformados com os tradicionais arranjos sociais e políticos, às grandes teorias universais, ao vazio formalismo acadêmico, à discriminação, à segregação e ao silenciamento das minorias. Com essas manifestações, ressurge o movimento feminista, com o objetivo de tornar visível aquelas que foram historicamente segregadas social e politicamente, inclusive invisível como sujeito de ciência. O movimento feminista também teve como objetivo estudos feministas, com caráter político, pretensão de mudança e emancipação das mulheres. Em contrapartida, estão aqueles que justificam as desigualdades sociais entre homens e mulheres, remetendo a características biológicas, na qual cada um deve desempenhar um papel construído historicamente. Gênero, sexo e sexualidade. Gênero é um conceito das feministas anglo-saxãs, onde não se nega a biologia, mas enfatiza e delibera a construção social e histórica produzida sobre as características biológicas. Assim, o conceito surge, além de ferramenta analítica, como também uma ferramenta política, e assim se debate sobre esta construção no campo social, pois afirma que é nele que se constrói e se reproduzem as relações desiguais entre os sujeitos. No âmbito das relações sociais que se constrói os gêneros, ou seja, o gênero é um construto social. O conceito passa a exigir que se pense de modo plural, acentuando que os projetos e as representações sobre mulheres e homens são diversos. As concepções de gênero, além desses aspectos históricos e sociais, elas também precisam ser consideradas numa diversidade que está presente no grupo, em cada grupo étnico, religioso, racial e assim por diante. Essa diversidade representa muito além de papéis, ela representa uma desigualdade de sujeitos a partir de uma hierarquização de gêneros. E assim é importante entender o gênero como constituinte da identidade do sujeito, algo que transcende o mero desempenho de papéis. A ideia é perceber o gênero fazendo parte do sujeito, constituindo. Tanto na dinâmica do gênero como na dinâmica da sexualidade, as identidades são sempre constituídas. Assim, uma distinção entre identidade sexual e identidade de gênero. Muitas vezes essas identidades podem ser até contraditórias, múltiplas, plurais. Assim conclui-se, as identidades estão sempre constituídas, elas são instáveis e, para tanto, passíveis de transformação. Ao abordar sobre a desconstrução e pluralização dos gêneros, a autora inicia afirmando que as formulações feministas atuais trazem articulações entre o conceito de gênero e as teorias pós-estruturalistas. Para tanto, ela cita um artigo da historiadora norte-americana John Scott, onde ela retoma conceitos pós-estruturalistas, principalmente a partir de filósofos como Foucault e Derrida. A partir de Derrida, Scott vai argumentar a favor da desconstrução do caráter permanente da oposição binária masculino-feminino, ou seja, a desconstrução da polarização dos gêneros, onde o masculino é o dominador e o feminino é o dominado. Além disso, uma problematização da identidade no interior de cada polo, pois tanto o polo masculino contém o feminino, como o feminino contém o masculino. E essas características são reprimidas, desviadas, entre outros fatores. Além disso, quando pensamos, por exemplo, na categoria mulher, devemos pensar que dentro dessa categoria existem várias e diferentes mulheres, que não são idênticas entre si e que podem ou não ser solidárias, opositoras e cúmplices. Como resultado dessa desconstrução da polarização dos gêneros e da problematização da identidade,
no interior de cada polo, não vê esse polo de uma forma homogênea, temos um espaço para compreensão e inclusão de diferentes formas de masculinidade e feminilidade que se constituem socialmente, principalmente daqueles indivíduos que não seguem os padrões que são impostos para o que é masculino ou feminino. Os estudos feministas estiveram sempre preocupados com as relações de poder, onde precisava demonstrar as formas de silenciamento e opressão das mulheres. De um lado, o homem dominante e a mulher dominada, e como esse processo de dominação e resistência foi perpetuado. A autora traz a leitura de Foucault sobre a relação de gênero e poder, e como esse poder é pré-estabelecido dentro de uma sociedade. Para ele, o poder devia ser estratégico, um meio, e não um privilégio para legitimar e se apropriar. Para Foucault, o exercício do poder se dá entre os sujeitos, que são capazes de resistir e lutar, ou seja, não há poder sem luta e sem liberdade. Poder é uma relação de resistência e multiplicidade da vida. O poder não apenas impede, nega, cabe também, faz produzir sujeitos dóceis, aumentando a utilidade econômica e diminui o foco político. Foucault traz o conceito de poder disciplinar, que se constitui através das práticas e vivências cotidianas estabelecidas sobre o sujeito. Além do biopoder, o poder de controlar as populações, o corpo, buscando regular as taxas de nascimento e mortalidade, a saúde e a vida. As relações de poder ainda provocam a normalização da conduta de meninos e meninas, estabelecendo o controle do sujeito, do pensamento, aniquilando seu discurso. É dessa relação de poder entre o gênero que os discursos são silenciados e negados. Mas o discurso também produz poder, na medida que o sujeito também rompe as diferenças que impede que esse discurso possa ser legitimado. Diferenças e desigualdades. Afinal, quem é diferente? A autora vem dizendo que diferente é aquele que foge do padrão imposto pela sociedade. O homem branco, hétero, cristão é o modelo social padrão e tudo que não está dentro desse padrão é excluído, é marginalizado e é aí que se acentuam as desigualdades. A autora vem afirmando que as diferenças entre homens e mulheres é inquestionável, mas essas diferenças têm sido banalizadas pela sociedade, criando o que a autora chama de status quo, que seria um conformismo social diante dessas desigualdades, que são geradas a partir das diferenças entre os gêneros. Também percebemos que o movimento feminista hoje se difere muito do movimento feminista original. Nós temos um movimento hoje diverso, que se atém às diferenças não só de gênero, mas também às diferenças entre as mulheres. Nessa perspectiva, temos um movimento plural de mulheres pretas, lésbicas, trans, de várias etnias e classes. Temos uma diversidade de olhar partindo desse pressuposto, ou seja, várias referências partindo da experiências de vida de cada uma dessas mulheres. E a autora vem dizendo da importância desse olhar singular de cada mulher, da desigualdade que cada uma delas sofrem a partir das suas diferenças sociais. E então a história dessas mulheres é de suma importância. Um novo olhar sobre a mulher ao longo da história vai acentuar essa problemática e vai possibilitar discussões que visam romper com teorias machistas, que hierarquizam e inferiorizam o gênero. E são tais discussões que está abrindo caminho para uma sociedade mais igualitária. E aí a autora ela finaliza esse segundo capítulo falando da importância das discussões, dos debates sociais a respeito dessas desigualdades de gênero através da construção social, né? E que é a partir daí que nós vamos ter uma sociedade mais igual, a partir das discussões, a partir dos debates, das problematizações dessas desigualdades.